Vocês estão prontos para ouvir a palavra? O pastor fala que a gente fica ali, dá uma agonia mesmo no coração da gente mesmo. A gente fica com o coração... A presença de Deus, a gente fica apreensivo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Neemias. Eu quero falar sobre nossa missão como igreja, como pessoa, como filho de Deus. Cada um de nós recebeu uma missão do Senhor. Livro de Neemias, capítulo 1. Nós vamos ler até o versículo 11. Todos acharam? Foi amém. Amém, socorro. Qualquer coisa tem socorro. Socorro. E os diáconos vão aí te socorrer agora, se você não achar o Neemias. Vai que o Neemias saiu da tua Bíblia. Olha, eu não tenho Neemias aqui não, hein? O Sofonias, o Naum, né? Esses são complicados a moradia deles, né? Eles moram assim num lugar difícil às vezes de achar, né? É difícil de achar quando o pastor já tem Abacuque. Abacuque tem? Eu quando me converti me deram uma Bíblia, livro de Abacuque. Eu falei, existe Abacuque? Aí eu fui lá no índice e achei o Abacuque. Amém? Vamos ler. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhe perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. E eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas palavras, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande, temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos, os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, de dia e de noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometidos contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti, não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos e o teu povo. Tu os resgataste com grande poder e com braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faz com que hoje o teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe benevolência deste homem. Nesta época eu era o copeiro do rei. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eis-nos aqui nessa manhã, Senhor, para tão somente ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor. Fala porque precisamos do teu dirigir. Precisamos, Senhor, acima de tudo, obedecer a tua voz, porque vem disso a nossa vida. Praticarmos, Senhor Deus e Pai, aquilo que é a tua vontade. Independente da nossa vontade, a tua vontade precisa governar o nosso eu. Senhor, eu me coloco como instrumento nas tuas mãos. Usa minha vida como bem parecer. Fala através de mim. Senhor, que eu tão somente seja o teu instrumento. E que essa igreja, Senhor, ouça a tua voz, a tua vontade. Desde já, Senhor, eu te louvo e te agradeço por tudo que o Senhor há de fazer neste lugar, em nome de Jesus. Amém? E hoje eu quero falar sobre isso, sobre missão. Se nós formos ver no Evangelho de Mateus, Jesus, antes de subir aos céus, ele deixa uma missão. Que todos fossem. É um ide, é um mandamento do Senhor. E eu estava, essa noite, fazendo essa palavra, sendo ministrada pelo Espírito. E o Espírito Santo me falou algo, e eu estava sentada ali também. Nós somos fiéis nos dízimos, nas ofertas, porque isso requer bênção para nós. Mas é um mandamento de Deus ir e restaurar vidas. E foi isso que o Espírito Santo colocou no meu coração. Muitos são fiéis nos dízimos, nas ofertas, são fiéis ao casamento,
mas tem negligenciado num mandamento meu, de restaurar vidas. E o reino de Deus, ele é um todo. Então, nós começamos e quando chega neste mandamento há uma quebra. E muitas das vezes nós não entendemos por que nós passamos por aflições, por momentos que nós nem precisávamos passar. Porque negligenciamos o mandamento de ir e restaurar vidas. Nós não fomos chamados, o pastor Gilmar outra vez falou e falou com muita excelência. Nós não fomos chamados para ter casa própria, para ter casa zero, para sermos milionários, para nos vestirmos da melhor forma possível. Nós não fomos chamados para isso. Temos um chamado de restaurar vidas. Ter casa própria, ter carro zero, andar bem vestido, isso é bênção de Deus para a nossa vida. Já está sobre nós. Você não precisa correr atrás disso. Deuteronômio 28 fala que se nós ouvirmos a todos os mandamentos e obedecermos a sua voz, que todas as bênçãos nos alcançam. Nós estamos num lugar e elas nos alcançam. Mas infelizmente hoje o que se tem pregado é o egocentrismo, uma busca incessante por sempre algo novo. Quem comprou carro esse ano, em 2009, seu carro já está velho, porque o 2010 foi lançado em fevereiro. Então já vem a ânsia de ter um carro muito mais zero. Não, agora é o de 2010. E nós, como igreja, não fomos chamados para isso. Nós temos um mandamento de Deus. E se nós negligenciarmos neste mandamento, estamos abrindo uma brecha como povo de Deus sobre esta terra. Porque precisamos obedecer a Deus em tudo. É em tudo. As pessoas dão dízimos porque ficam com medo do devorador. Muitas pessoas dão dízimo a Deus com medo de ser devorado. Não porque sabem que o dízimo traz o suprimento para a casa do Senhor. Este é o primeiro mandamento. Para que haja mantimento em minha casa. Quando Deus falou isso para o seu povo, o povo tinha que ter a consciência que os sacerdotes viviam daquilo que o povo trazia e tinha que ser o melhor. E o povo até trazia, mas sabe o que o povo trazia? O coxo, o manco, o ruim, o que não dava para ser sacrifício. O povo negligenciava, mesmo trazendo dízimos e ofertas. E o povo não entendia porque viviam de uma maneira ruim. Malaquias 3:10 fala sobre isso. Ageu falava sobre a negligência do povo, de uma meta, de buscar sempre a vontade de Deus. Não é a minha vontade, é a vontade de Deus. Aí eu vou ser bem-sucedido. Aí eu vou prosperar nessa terra segundo a vontade de Deus. Porque pode ser que eu nunca tenha um carro zero. Pode ser que eu nunca tenha uma casa própria. Pode ser que eu nunca ande com as roupas mais excelentes que há sobre a terra. Mas eu vou ter aquilo que o Senhor preparou para mim. E aquilo que o Senhor preparou para mim, esse é o melhor desta terra. O que vem de Deus para mim é o melhor desta terra. Não é o que o mundo apresenta para mim, mas o que Deus colocou no meu coração. E quando Ele coloca no coração do seu povo de ir às nações, com certeza o melhor dele vai vir para nós. Mas infelizmente, nós negligenciamos no ir e restaurar vidas. E o tema da minha mensagem é essa: restaurar vidas, uma missão. E missão é ordenança, é poder dado a uma pessoa. Se lembra o 007? Missão Impossível. Você já viu o 007, aquele filme mentiroso, parar no meio do caminho? O 007 faz de tudo. Ele tem aquela pasta, o sapato se abre no momento certo, o carro tem alguma coisa. Ele precisa cumprir aquela missão. Ele precisa alcançar aquele alvo. Foi-lhe dada uma missão e ele precisa. E nós precisamos também sermos fiéis em tudo e também no mandamento de restaurarmos vida. E por que eu estou falando de Neemias? Porque o povo havia pecado contra o Senhor. E uma cidade sem muro era uma cidade que mostrava a vergonha e o poder do seu Deus. Por muito tempo, o povo de Israel confiou que no simples fato de terem o templo, de estarem com os muros,
Não precisavam servir a Deus de qualquer jeito. Vamos servir a Deus do nosso jeito. E começar a negligenciar em todos os mandamentos que o Senhor falou que não podia. Então o Senhor levantou Nabucodonosor, que fez com que os muros de Jerusalém fossem reduzidos a pó, as portas queimadas, o povo levado cativo, a elite de Israel levada cativa, aqueles que não estavam, que não eram, ficaram num estado de miséria, num estado de humilhação, porque um povo sem proteção, uma cidade sem muro, era dizer: o Deus de vocês não é nada. Se lembra de Jericó? Jericó tinha um Deus, mas quando o Deus de Israel chegou diante de Jericó, os muros caíram, porque Deus só tinha um. Era o Deus de Israel que estava ali. Então os muros de Jericó não suportaram a presença de Deus e caíram. E os muros de Israel, os muros de Jerusalém caíram, não pela força de Nabucodonosor, mas porque o povo havia permitido que o muro caísse. O povo havia abandonado o mandamento do Senhor. E nós precisamos estar firmes neste mandamento de irmos e restaurarmos vida, porque esse é o nosso chamado aqui na terra. Quando nós aprendermos que o mais importante, que vital da vida do cristianismo é o amor, nós vamos ser muito bem-sucedidos. E Deus há de suprir cada uma das nossas necessidades. Porque é muito fácil pegar um versículo da Bíblia e apresentar para a igreja. É muito fácil dizer que Deus há de suprir todas as suas necessidades. E eu creio que Deus supre. Mas vai ver por que Paulo falou aquilo. Porque um povo, por amor, tinha dado uma oferta. Então Paulo pôde profetizar: olha, o meu Deus há de suprir cada uma da necessidade de vocês, porque vocês amaram a obra do Senhor. Eles amaram, eles dedicaram, eles quiseram que da mesma forma a salvação houvesse alcançado eles, também pudesse alcançar outras vidas. E nós estamos aqui, como o pastor falou, há muitas pessoas que gostariam de estar aqui nessa manhã e não estão. E onde é que essas pessoas estão? Meu pai passou internado 6 meses dentro de um hospital. E a alegria dele era o dia da visita, quando eu chegava lá para falar com ele. 6 meses dentro de um hospital, a casa dele foi um hospital. Durante 6 meses ele ficou lá. E a maior alegria era quando na terça-feira eu ia lá visitá-lo. Porque ele sentia um abraço de alguém que mesmo longe, deixava tudo que tinha para ir lá dar um abraço nele. E será que nós temos feito isso? Deixado os nossos lugares, deixado as nossas vidas próprias para cumprir a missão de ir. Porque é uma missão, é um mandamento, não tem como fazer negociação. Deus não perguntou, Jesus quando foi aos céus, não disse: olha, se vocês tiverem a fim de ir, se tiver tempo na agenda de vocês, faz uma coisa, ide pregar o evangelho. Não, ele falou: ide e pregai o evangelho. A missão de vocês não há uma outra, a não ser pregar o mesmo evangelho que vocês foram alcançados. Há vidas no mundo que precisam ser restauradas. Há pessoas dentro de prédios luxuosos essa hora que estão morrendo de depressão, em meio ao dinheiro. Talvez você não faça visita como algumas de nós fazemos na igreja. E muitas vezes entramos em lugares luxuosos, pessoas com dinheiro, em estados de miséria espiritual. Porque não tem o Senhor. Tem o Senhor do mundo. Tem dinheiro, tem fama, mas são miséria espiritual, porque não tem vida. E quem vai lá? Somos nós, a igreja. Somos nós, servos do Senhor. Temos que ser fiéis em tudo. Neste mandamento não podemos negligenciar como igreja. Se você está aqui e você é aquele mesmo que não abre mão, eu vou dizer a você: não abra mão mesmo. E se você está aqui e a tua motivação é contrária, se anime hoje para ir. Porque de repente o teu ir está do teu lado, está na tua casa morrendo e você não está vendo. Porque há também essa controvérsia. Muitos vão tão longe quanto os seus estão morrendo de miséria. Com uma só palavra e um abraço não dão. Eu preciso também restaurar a minha casa. E Neemias foi assim. Neemias foi aquela elite que foi levada cativa e ele era copeiro. Ele estava numa posição melhor do que os de Jerusalém. Muito melhor.
Ele se alimentava melhor, ele estava numa condição melhor, porque estava passando miséria e humilhação. E Neemias toma uma atitude. Diante daquele caos, Neemias toma uma atitude. E talvez você fale, Rosana, mas só tem eu, só tinha Neemias. Só tinha Neemias. Não podemos negligenciar neste mandamento. Temos que ser sermos todos completos. Vamos sim criar uma motivação de pregar. Eu tenho vergonha. Outro dia eu falei isso com os adolescentes e nossa vergonha é normal. Não fique triste não, que você tem vergonha de pregar. Jesus mesmo falou que aquele que se envergonhar é sinal de que nós temos vergonha. Mas ele está falando, vença a sua vergonha. Ele não nos condenou por termos vergonha. Ele vai nos condenar por continuarmos com vergonha. Se nós buscarmos, pedirmos ousadia, Senhor, dá-me intrepidez, coragem, Ele vai nos conceder. E nós vamos começar a pregar, e nós vamos começar a fazer aquilo que a igreja precisa fazer. Quais são os 2 mandamentos do Senhor? Amar o Senhor, seu Deus, acima de todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Diz que fazendo isso cumprimos toda a lei. Está embutido alguma coisa de buscar? Não. Ele diz, ama a Deus acima de todas as coisas. O desejo de Deus tem que estar acima de todos os desejos, de todas as vontades. Ele é prioridade. E o teu próximo? Dê aquilo que você gostaria de receber. Não dê ao outro aquilo que você não gostaria. Não dê solidão, porque solidão ninguém gosta de viver. Há dias que gostamos de estar sós com Deus. Sós dentro da nossa caverna. Mas ninguém gosta de ter uma vida de solidão. E Neemias se levanta nesse tempo para trazer uma alegria que o povo já havia perdido. O povo havia perdido a alegria, porque muitos sabiam que por causa do seu pecado, os muros de Jerusalém tinham chegado àquele ponto. Deus esqueceu de nós, nós pecamos contra Deus, não há mais esperança para nós. E aquele povo começou a uma degradação já moral, física, espiritual, perdendo a sua identidade como povo de Deus. Mas Neemias é usado por Deus para trazer uma nova alegria para aquele povo. Uma esperança de perdão, uma esperança de que aquele povo, embora tivesse pecado, ainda era o povo de Deus. E havia um recurso de mudança. Havia uma oração, o próprio Deus havia posto uma aliança. Mesmo que vocês tenham pecado e eu os tenho espalhado para bem distante, se vocês voltarem para mim, eu também vou reunir vocês de novo. Que Deus amoroso é esse, que ao mesmo tempo que dá um castigo, também dá a solução para o castigo. Ao mesmo tempo que ele fala, se vocês pecarem, eu vou espalhar, mas aonde você estiver, se você se lembrar de mim, sou eu que te trago de volta com a minha mão. Até para tirar a gente do pior pecado, é Deus que tira de lá, não somos nós que saímos, não. É Ele. Por isso que é por graça, é por favor, não merecemos nada, nada, não somos melhores, nada um que os outros. Somos feitos de barro, e barro não tem valor. É muito difícil às vezes encontrar irmão que parece que foi feito de ouro. Vai ficar igual todos apodrecem da mesma forma. Carecemos do mesmo amor, precisamos da mesma graça. Somos todos iguais diante de Deus. O mais rico nos prédios, quanto o mais pobre na rua. Quanto esquecido na sarjeta, como aquele que tem fama e é exaltado por todos. Todos carecem da graça de Deus. Mas quem vai? Quem vai restaurar a vida espiritual desse povo? Porque o pecado deixou muitos num estado espiritual assim, sem proteção, sem muro. Porque o verdadeiro muro se chama Senhor. É o nosso Senhor, que é o muro que protege, que é o muro que traz honra para o homem. E quem é que vai? Somos os Neemias de hoje. Homens e mulheres que vão se dispor numa atitude para restaurar vidas. Para ter como missão principal, como mandamento principal, salvar vidas.
Restaurar vidas que se encontram destruídas por causa do pecado. E a primeira atitude que eu posso ver de Neemias está no versículo 1, no capítulo 1, no versículo 1. Diz assim: no mês de Quisleu, do 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhe perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Sabe como é que uma restauração numa vida acontece? Neemias procurou saber o estado de que as pessoas estavam. Ninguém pode restaurar algo se não souber como está. Neemias procurou saber. Quando o rapaz chegou, ele falou: olha, como é que está o povo de Jerusalém? Ele falou: olha, está numa miséria, está numa desgraça, está numa humilhação. Os muros belos que nós tínhamos foram todos destruídos, as portas, 12 portas foram queimadas. É miséria, é desolação, um povo sem identidade alguma. Os nossos ouvidos precisam estar abertos para duas coisas: ouvir a voz de Deus e o clamor do aflito. Precisamos ter notícia para saber como é que o meu irmão está. Falei: Senhor, como é que está aquele meu irmão? Como é que ele deve estar, Senhor? Eu quero ter notícias daquele meu irmão. Será que temos tido fé para fazer isso? Será que temos chegado diante de Deus e falado: Senhor, como é que está aquele meu irmão? Desejo saber notícias, porque há tanto tempo que eu não vejo ele na igreja. Será que já morreu? Será que está enfermo? Será que está passando problema no seu casamento? Outro dia eu me deparei para ver um programa de fofoca. E eu gosto de ver muitas vezes só para analisar. Tem um artista aí, uma pulguinha me contou. Falei: ô pulguinha sem vergonha. Uma pulguinha me contou que fulano, ciclano, e disse em códigos. Tá, estamos na época do chocolate. Olha quem é, chocolate. Se lembra de quê? Trabalha numa emissora. Imagina o quê? Está tendo um relacionamento com uma outra pessoa. Imagina o quê? Resolveu o problema da pessoa? Não. Pelo contrário. Contou para todo mundo o problema do casamento da pessoa. Eu preciso saber a notícia para buscar uma solução. Neemias quis saber para tomar uma posição. E eu preciso saber o estado que estão as pessoas para tomar uma posição diante de Deus. Para restaurar um casamento. Para restaurar a vida de um adolescente. Para restaurar a saúde de um irmão, de uma irmã que está passando por um momento difícil. Não para ser como uma pulguinha. Que possamos tirar todas as pulguinhas espirituais que querem fazer comichões nos nossos ouvidos e mudar a síntese da vida cristã, que era amar o próximo como a nós mesmos. Se há um povo sofrendo, Senhor, eu quero ouvir o clamor deste povo. Semana passada eu estava com as minhas filhas no YouTube e eu botei um vídeo sobre a África para elas. E eu botei só que uma criança apareceu, não sei se você já viu, que o chinelo dela é uma garrafa PET. Bonitinho, né? Bonitinho? Garrafa PET. A gente reclama de estar calçando uma Havaiana. Garrafa PET. Teve uma pessoa que ainda falou assim para mim: nossa, né? Habilidosos, né? Quase que eu bati na pessoa. É habilidoso, seja igual a ele. Veste uma garrafa PET e sai por aí andando. Quero ver, vai para a igreja de garrafa PET no pé. Olha, bom dia, irmã, diaconisa de garrafa PET, ó, gracinha. Garrafa PET, irmão. Isso na África. Se você for aqui no interior, não está diferente. Eu mostrei para minhas filhas. Está reclamando de quê? De comer comida? Comer legume? Tem crianças que nem querem acordar, porque se acordarem vão ficar com fome. Então é melhor nem acordar. Você reclama que paga aluguel? Tem pessoas que estão morando em barraco de papelão, que se chover a casa dela acaba. A gente reclama muito, irmão. Precisamos ser missionários, sim. Quem dera que cada um de nós fosse um missionário para sair das nossas casas e irmos ao mais interior de cada estado, de cada país, para ver miséria. Você tem igreja? Tem. Eu conheci uma irmã aqui, que ela falou: olha, eu moro num lugar onde não tem uma igreja evangélica.
E sabe onde é que ela está servindo? Ela fala, olha, eu estou na igreja católica, mas o meu coração fica aqui na comunidade cristã Nova Vida. Falei, olha, quem dera a gente pudesse lá abrir um trabalho de oração, irmã. Quem dera. E muitas das vezes a gente tem essa porta aberta e nem quer vir para a igreja. Vamos ouvir o clamor de pessoas que não têm igreja. Que nós, eu e você, queira ir lá para abrir um trabalho de oração. Deixar uma semente plantada da palavra de Deus naquele lugar e ver o Espírito Santo produzindo fruto. Tomara que nasça sempre isso em nós e jamais se apague. Que não sejamos uma igreja de fachada. Eu falei isso com os adolescentes há 15 dias atrás. Não podemos ser como a igreja de Sardes, que havia alcançado uma fama de igreja. Mas Cristo olhava para ela e falava assim, você tem nome de que está vivo, mas está morto. Perdeste a essência do que é a igreja. Porque o povo havia se esfriado no amor. Não podemos ser só uma igreja de fachada. Um cristão de fachada. Um cristão que alcançou um patamar espiritual. Mas se Cristo olhar, realmente não está fazendo nada. Não, irmão, não deixa não. Não deixa Jesus olhar para você, porque só Jesus conhece o caráter de cada um de nós. Eu falei para uma amiguinha minha que isso é meu, eu quero ser conhecida pelo meu caráter e não pela minha fama. Porque ter fama é fácil. Manter um caráter é difícil. Eu posso até ser conhecida pela minha fama, mas eu quero ser conhecida pelo meu caráter. Essa igreja precisa ser conhecida sim pela fama de ter bons relacionamentos, mas ela precisa ser conhecida diante de Deus, com o seu caráter de relacionamento. E primeiro com Deus, primeiro com as vidas. Porque não adianta ter nome de relacionamento e não ter nem relacionamento verdade com Deus. Vamos ser pessoas mortas diante de Deus. E a bronca naquela carta foi porque Cristo amava a igreja de Sardes e queria que a igreja continuasse andando. E na carta fala assim, arrependa-te, volta à prática das primeiras obras. Ainda vejo pessoas íntegras, vestidas de branco no meio de vocês. Vão fazer aquilo que vocês precisam fazer. Vão salvar vidas. Vai pregar. Não se canse de dia, de noite. Clame, interceda. Não perca tempo com nada. Não se envolva com a apatia espiritual, com a apostasia dos últimos tempos. Não! Era esse o clamor de Cristo por aquela igreja. E precisa isso ser a nossa voz dentro do nosso espírito, de dia e de noite. Deus, abre a minha boca com ousadia e com intrepidez para eu pregar a Tua palavra. Que os meus pés não se detenham quando eu tiver uma missão. Não deixa eu perder uma vida sequer que aparecer diante de mim. Me ensina a restaurar vidas. Me ensina a ter o amor genuíno, o amor cristão, o amor que abre e que não retrai nada. E Neemias quis saber como está aquele povo. E a voz que ele ouviu foi uma voz de choro. Se você abrir os teus ouvidos, você vai ver um mundo chorando. Você vai ver vidas sedentas de Deus. Nós temos um abençoar-te aqui quarta-feira e você não sabe. Faço um convite para que você venha às quartas-feiras. São mais de 50 pessoas, kardecistas, espiritualistas, católicos, que ficam esperando a gente abrir essa porta e ir para lá. Que hora começa a reza? Irmão, vai ter reza hoje. Vamos orar. Não tem chovido umas quartas-feiras? Isso aqui parece um rio. Quarta-feira passada a igreja parecia um rio. Oh, lá atrás a gente achou que não ia ter. Mas um irmão puxa daqui, o outro puxa dali. E quando nós vimos, tinha muitas mulheres e todas vieram debaixo de chuva. Mas sabe por quê? Elas não vieram por causa do abençoar-te. Elas precisavam ouvir uma voz. E a voz daquele que traz vida em meio à morte. Mas quem quer sair quarta-feira de casa e vir para cá e dizer para aquelas pessoas: há esperança para a tua vida sim. Cristo é a tua esperança.
quarta-feira nós saímos muito, muito felizes dali. Porque chegou uma senhora e falou assim, eu quero dar um testemunho. Ela falou, olha, quarta-feira passada vocês pediram para a gente orar. E a gente pede, olha, vem aqui, a gente vai fazer, a gente não quer saber o pedido, pede para Deus. E ela falou assim mesmo, eu fui para o meio, como vocês falaram, e eu falei assim para Deus, eu estava com uma dívida, eu tinha recebido um telegrama, uma dívida muito alta. E ela falou assim, olha Deus, vê se o Senhor pode fazer alguma coisa por mim. Ela falou, eu falei assim mesmo, ela vê se o Senhor pode fazer alguma coisa. E ela não é cristã, né, Ana Maria? A Ana Maria está aqui. Ela não é cristã, olha só. 70 naquele dia. E ela chegou. E ela falou que a oração foi 4 horas da tarde. 9 horas a mãe dela telefona para ela foi na casa da mãe dela. E a mãe dela falou assim, puxa, eu queria tanto te dar um presente. Mas eu não sei o que eu ia te dar de presente. Ou uma mãe que é bem abençoada. Ai, nós temos umas 20 mães dessa, resolvia-se metade dos nossos problemas. E ela falou assim, eu queria tanto te dar um presente. Mas como eu não sei o que eu vou te dar um chequinho. Chequinho na mão. Né? Chequinho na mão. Dei um chequinho de 2.000 para ela. 2.000. Se soubesse a alegria dela, não é, irmã Maria? A irmã Maria estava aqui. Chequinho de 2.000. Muito mais do que ela precisava, porque esse é o nosso Deus, que Ele dá muito mais do que nós podemos pedir ou pensar, porque Ele é poderoso para suprir as nossas necessidades. Aleluia! Vê se o Senhor pode fazer alguma coisa aí. Foi a linguagem dela. Eu ainda brinquei e falei, perguntar para Deus se Ele podia fazer. Ele fez um cheque de 2.000. Toma 2.000, toma 2.000. E ela estava feliz da vida. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós precisamos anunciar. Um Deus que traz à existência, como o diácono Márcio falou, as coisas que já existem, porque existem nele. Tudo está nas mãos dele. Toda a terra e toda a plenitude pertencem ao nosso Deus. E você não sabe a minha alegria que eu saí daquela tarde. Falei, Deus, como vale a pena fazer a tua obra. Como vale a pena levar cada pedrada no meio da cabeça. Como vale a pena escutar cada coisa que a gente escuta por amor ao Senhor. Continua mesmo mandando a pedra que nós não vamos parar. Porque se nós temos uma missão quarta-feira, nós vamos cumprir ela. Nós vamos abençoar vidas. Que alegria ver aquela irmã não tem, ela não é cristã. Mas a misericórdia de Deus alcançou a vida dela e Deus provou que Ele é Deus. Ouça o clamor de vidas que estão chorando, não tape os teus ouvidos não. Procure saber o estado em que se encontram as pessoas. Deixa Deus usar a tua vida. Todas as vezes que eu subo nesse altar e todas as vezes eu ouço isso do meu pastor. Deixa Deus te usar, Rosana. Deixa Deus te usar. É como se Deus falasse, olha, acredita e deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar, irmão. Deixa Deus usar a tua vida para te mandar para o lugar mais distante, mais complicado, na hora que você nem esperava. E deixa Deus te usar lá. Deixa Deus restaurar a vida que está lá. Que só em ouvir a tua voz vai conhecer o teu Deus. Vai desejar ter o Deus que te salvou. E vai querer também ser salva. Precisamos parar de pregar o que nós pregamos. Dinheiro. E tome daqui, tome, olha, isso é bênção de Deus sobre a nossa vida. Você não precisava nem se preocupar com isso. Jesus falou, não anda preocupado, não anda ansioso. Fica de um lado para o outro. Que agonia. Acho que Deus olha como a gente olha nossos filhos. Já viu nossos filhos, às vezes dá uma agonia. A gente está sentado, eles estão se preocupando com coisa que não deveria se preocupar. Pelo amor de Deus, senta. Mas é porque, senta. Calma. Você acha que Deus vai faltar? Você acha? Bota na sua cabeça. E muitas das vezes está, sabe por quê? Porque os nossos olhos estão tão fixos no nosso problema que esquecemos que as outras pessoas também têm problemas. E há um mandamento de Deus, e de pregar o evangelho.
Fazei discípulos em meu nome. Fazer discípulo é uma tarefa muito difícil, porque é ensinar a doutrina e os fundamentos da vida cristã. Isso é fazer discípulo. Ter uma porção de gente dentro da igreja é fácil. Fazer discípulos é uma tarefa de talhar, de pegar a pedra bruta e ir talhando. E muitas vezes, porque nós talhamos, nós até nos machucamos, mas nós continuamos aquilo que é a missão que Deus nos deu. Nós não abandonamos. Nós acreditamos na habilidade do Espírito. E precisamos ser assim. Ouvir a voz daqueles que choram e atender a voz do seu clamor. Amém? Em segundo lugar, Neemias, quando soube que aquele povo estava em tremenda desolação, Neemias buscou o socorro de Deus para ajudar aquelas pessoas. Está no versículo 4. Ele diz assim: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus do céu. Ele não passou dias chorando e lamentando e jejuando pela vida dele, não. Pela desolação de ver o povo dele sofrendo, porque ele estava bem. Diz que Neemias buscou socorro em Deus. Neemias propôs um desafio. Eu vou caminhar aonde ninguém foi. Eu vou fazer que humanamente falando ninguém faz, mas faz com o poder de Deus e crê que o Espírito Santo vai me usar. Diz que ele orou ao Deus dos céus. Ele teve a intrepidez de chegar diante de Deus e confessar o pecado de um povo, sem saber que o povo ia se arrepender ou não. Ele já chegou e lembrou a Deus a aliança. Senhor, eu estou me pondo como intercessor. Eu estou me pondo como um supridor desse povo. No momento esse povo está caído espiritualmente, mas eu estou firme. Eu ainda me encontro com a minha aliança. Lembra da gente. Lembra que nós pecamos sim, mas lembra da tua aliança, da tua palavra, do teu mandamento, Senhor. Quantas vezes pressionamos Deus na parede? Ai, se pudesse... cadê a minha promessa? Cadê a minha promessa? Ai, não vai sair daqui, está preso. Cadê a minha promessa? Dá agora! Dá a minha promessa agora! Se não der, vamos embora. Vou abandonar a igreja. Se não trouxer o meu marido para a igreja, eu vou abandonar a igreja. Vai ser 2 no mundo. Eu abandono o ministério, Deus manda outro. Porque somos nós que precisamos dele. E é por graça estar fazendo a obra de Deus. Favor trabalhar para Deus. Precisamos ter isso vivo dentro de nós, irmãos. Porque não vamos ser uma igreja doente. E Deus não nos fez para sermos doentes espirituais. Mas há em nós uma capacidade de vida. Há em nós o espírito de vida e de ressurreição. Somos profetas do Senhor, sacerdotes constituídos nessa terra na autoridade do nome de Jesus. Há poder em nós. Não somos super pessoas, não. O Supremo é Ele. Mas Ele confiou e nos delegou poder. Quando o Espírito Santo foi derramado sobre as pessoas, a promessa de Joel era: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. E esse poder era para lutar contra principados, potestades, restaurar a vida, mudar condições e o nome de Deus ser glorificado. Era para causar uma mudança no ambiente. Essa força causou uma mudança. E Neemias buscou esse recurso. Outro dia eu estava falando com as irmãs que tem oração que é melhor a gente não fazer. Do fundo do meu coração. Às vezes não gosto de fazer certos tipos de oração, porque eu falo assim: Senhor, quando eu estava no ministério infantil, eu falava assim: Senhor, levanta uma mulher abençoada, uma mulher que gosta de tomar conta de criança, que na igreja onde eu era não tinha. Senhor, para ficar com as crianças, eu já ficava com uma turma, mas eu falava: Senhor, levanta essa mulher abençoada, essa mulher de força, cheia de capacidade, olha aquela ali é professora, levanta ela, envia alguém para... E Deus falou: vai você. Essa voz é outra coisa. Vai você. Essa mulher cheia de força, cheia de poder, cheia de autoridade, vai você.
Falei, não, eu não gosto de tomar conta de criança, eu nem sei, eu só sei ficar com as minhas filhas. Não posso, não. Eu fiquei uma noite inteira ouvindo o Espírito Santo falar na minha cabeça. Eu botava o travesseiro, eu falava, Senhor, eu preciso dormir, eu preciso descansar, Senhor, em nome de Jesus, deixa eu dormir. E ele deixou, quando foi 5 horas da manhã que eu disse, tá bem. Falei, tá bom. Aí botei Deus à prova. Falei, eu tenho que ir lá? Então tá bom. Se eu tivesse um mimeógrafo, alguns anos atrás, mimeógrafo, hoje em dia, se eu tivesse um mimeógrafo, eu até ia. Porque o mimeógrafo, o custo é menor. Mas eu estou sem dinheiro, não tem mimeógrafo, então eu falei, mimeógrafo não vai arranjar. Duvido que ele vai conseguir arranjar um mimeógrafo para mim. Fui levar minhas filhas no colégio. Estou passando assim, sabe aquele pessoal que vende coisa usada? Quem está lá me olhando? Quando eu bati o mimeógrafo. Irmã, eu gelei. Falei, aquilo não é um mimeógrafo. E eu ainda fui lá, tonta aí. Falei, moço, quanto custa o mimeógrafo? R$25. Falei, não tenho dinheiro. Outro obstáculo. Mas se eu queria um mimeógrafo, ele me mostrou que tinha. Falei, R$25. Falei, não tem dinheiro. Sem condição. Aí o Espírito Santo falou assim, ele troca coisa usada. Aí eu tinha uma centrífuga que eu ganhei do meu irmão, importada, bonita, extraí suco. Aí eu olhei para ela, eu falei, é você mesmo que vai na troca do mimeógrafo. Limpei ela, levei para ele. Ele falou, olha irmã, eu nem consegui vender esse bendito mimeógrafo. Não é que esse mimeógrafo é seu? Ninguém passou aqui perguntando por ele, só a senhora. Olha, eu já até botei na sacola, está lá dentro. Falei, olha, eu só tenho isso aqui. Serve. Claro, um importado servia muito, né? Ele podia ter me dado ferro de passar, tudo velho, eu ia aceitar. Toma aqui, está na bolsa. Nossa, pesado eu e a Júlia. Mas Deus me provou que quando a gente quer fazer a obra, Ele está conosco. E foi uma benção, porque o que eu vi de criança querendo ir para a igreja, não por causa de mim não, mas por causa do que o Espírito Santo fazia lá. Lá o culto era 8 horas da manhã, 7 horas já estava todo mundo. Será que ela vem? E eu vim a pé, meia hora andando com as minhas filhas, cheia de bolsa, pipoca, refresco, porque não tinha como fazer na igreja. Eu morava assim num lugar baixinho, com 54, uma ladeira e 54 degraus. Então você imagina a criança, Júlia, Juliana, descendo de manhã cedo e a gente numa alegria. E quando eles me viram apontar lá, que alegria que eu sentia. Ah, como é bom a gente ver vidas sendo restauradas, irmão. Deseje, pergunta para Deus o que você vai fazer, Ele vai te dar resposta. Ele vai te dar a resposta. Deseje isso. Em terceiro lugar, Neemias desejou viver isso. Vai no capítulo 2, versículo 4. Não adiantava só Neemias saber o estado. Não adiantava só Neemias pedir a Deus e não colocar em prática. Ele desejou viver aquilo. No capítulo 2, no versículo 4, diz assim: o rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do teu agrado, rei, e se o seu servo puder contar com a tua benevolência, que me deixe ir à cidade dos meus pais, onde estão enterrados meus pais, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Neemias desejou ir, e Neemias foi mandado. Porque como é que um escravo seria mandado para restaurar e passou a ser governador? Foi um homem que teve como seu propósito a sua missão. Eu quero concluir te dizendo que Deus espera de nós uma atitude diante do caos que temos ouvido e vivido. Deus está pronto para usar a vida de cada um de nós, para fazer através de nossas vidas com que muitas vidas sejam salvas para o seu reino, muitas. Outro dia eu estava imaginando João olhando a grande multidão vestida de branco e a porta estreita que passou só alguns. E eu falei, Deus, poderia ter ido mais gente. Se havia uma grande multidão, mas a porta não passou todos, poderiam ter mais pessoas.
Então vamos ensinar as pessoas a passar pela porta, a terem uma vida cristã genuína. Nós vamos começar em nós ter essa vida genuína. Sabe por quê? Porque quando o manancial é puro, quem bebe daquela água também bebe a pureza da água. Mas quando uma corrente de águas está suja, quem bebe, bebe a sujeira daquela água. Não vamos deixar os detritos, as nossas vontades, os nossos eus, a nosso primeiro lugar, as nossas buscas pessoais, não. Rosana, é pecado quando aquilo passa a ser centro da sua vida. O centro da nossa vida é Deus. Ele reina, Ele governa. Eu sempre gosto de falar que às vezes a gente canta certos louvores que é melhor a gente ficar de boca calada. Porque a gente se envolve no louvor. E tudo que eu tenho, eu entrego aos teus pés, meu Senhor. O que é para entregar? A centrífuga. Jesus. A centrífuga do casamento. Jesus, a centrífuga não. Sabe De repente, não é um bem material que você tem que entregar, como muitos ensinam, não é isso não. É vida. A centrífuga era o meu desejo, porque no momento eu não tinha condição. Mas eu estava com tanta vontade de ministrar para aquelas crianças, que Deus quis provar o meu coração onde é que Ele estava. E o meu coração naquele momento estava em ver aquelas crianças receberem uma palavra de Deus. E Deus não falou assim: Rosana, você faz tal desenho, porque os pais dessas crianças vão receber esse desenho. E são eles que vão ser abençoados. Quando é que essa criança for mostrar, coloca o versículo tal. E eu ia lá, botava. Ele vai mostrar: pai, está aqui, fiz lá o dever, lá na igreja. Aquele pai vai ser tocado por mim, aquela mãe vai ser tocada por mim. É só um instrumento. E não era nada fazer um desenho e escrever um versículo. Pergunta para Deus o que você tem para fazer. A tua missão é ir. Pergunta qual é o teu chamado pessoal. A sua missão é ir. Essa é inegociável. Nós vamos ter que ir e fazer discípulos. Mas se encaixe num lugar na igreja. Se encaixe no ministério. Se encaixe no mundo espiritual. Deixa a sua vida própria. Deixa Deus cuidar da sua vida. Nós não confiamos nele. O sacerdote vivia do suprimento do altar. Nós somos os sacerdotes de hoje em dia. Mas não cremos que o suprimento vem do altar de Deus. Ficamos ociosos de um lado para o outro, preocupados no que vamos comer. Viva do altar. Trabalhe, mas que a sua dependência venha de Deus. Porque o dia que o trabalho faltar, a tua alegria vai ser renovada. Porque a alegria do Senhor vai ser a tua força. Porque foi isso que Neemias falou para o povo. 52 dias depois, de uma maneira sobrenatural, aquele muro, todo mundo soube que aquela construção foi a mão de Deus que havia ajudado aquele povo. Deus havia abandonado, mas Deus havia tido misericórdia, e agora aquele povo estava restaurado. E Neemias falou para aquele povo: começa a distribuir as porções. Começa a mandar as porções. Não é dia de pranto, é dia de alegria. A lei do Senhor nos traz alegria. Vamos nos começar a alegrar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Estarmos na vontade dEle traz força para nós. Ter dinheiro é que traz força para nós. Ter filhos abençoados é o que traz força para nós. Estar com as contas todas pagas é o que traz força. Estamos enfadados a uma miséria. Queremos ter filhos abençoados. E há uma promessa de Deus que os nossos filhos são discípulos do Senhor. Isso é promessa dele para nós, não fique preocupado. Que se nós crermos, como o carcereiro perguntou a Paulo, a nossa casa também vai ser salva. Mas quando a vontade de Deus está em nós, isso é que nos dá alegria e força para viver. Porque mesmo que a gente possa olhar o caos, nós sabemos que Deus tem poder para restaurar todas as coisas da nossa vida. Porque quando aquela pessoa é abençoada, nós também somos abençoados. E não há alegria maior do que ver uma vida sendo tirada desse mundo. Não há alegria maior para a igreja do que ver vidas sendo transformadas. Vidas se entregando.
Vidas reconhecendo a Deus como único Senhor e Salvador delas. Não há alegria maior. Não vai ter alegria maior no nosso coração. Essa igreja precisa estar com isso vivo. Nosso maior relacionamento vai ser com Deus. Porque aí o relacionamento com as pessoas vai ser mais fácil. Nós não vamos quebrar a aliança. Nós não vamos deixar que o corpo seja dividido. Mas cada um no seu lugar. Vamos pulsar vivos. E cada um vamos cooperar com a cabeça que é Cristo. Cada um na sua função. Cada um no seu propósito. Cada um com vida. Cada um cooperando com o outro. Cada um com sede e fome de ganhar almas. Você vai ser bem-aventurado e sucedido nessa terra. Ninguém vai poder te resistir todos os dias da sua vida, porque Deus vai estar com você. Porque muitas das vezes a gente pensa que está perto de Deus e nós nos distanciamos dele por causa da nossa própria vontade. Deseja estar ao lado do Senhor. Deseja fazer a obra. Você tem uma missão, restaurar vidas. E uma missão precisa alcançar um alvo. Não deixa que nada impeça, seja como 007. Crie estratégias, crie armas, que o teu sapato se abra, que a mala tenha bastante coisa, que você tenha, suprimento espiritual, palavra de Deus, oração, intercessão, busca, clamor, que as pessoas possam olhar para você e ver Deus, que a tua voz não seja a tua voz, mas a voz de Deus entrando assim pela alma da pessoa, e ela não suporte nem ouvir a tua voz. Quando você fala, tudo estremece, porque ela escuta a voz de Deus que estremece e abala todas as coisas. É isso que esse mundo precisa. Um abalo espiritual. Uma estrutura espiritual abalada. Um mundo que tem sede de Deus. E Satanás tem dado de beber essas pessoas fel. E um dia Deus vai prestar contas. Tive fome e tu não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Estava preso e encarcerado e não foste me visitar. Senhor, quando vimos isso e não fizemos por ti? Quando deixaste de fazer a um desses pequeninos, deixaste de fazer a mim. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas profetizamos, falamos tantas coisas. É um todo. Muito bom vir aqui pregar. Nós precisamos ir pregar também onde existem vidas. Lugares onde ninguém quer ir. Outro dia minha filha falou, mãe, se a senhora mandar a senhora para a África. Eu falei, filha, não tem escolha. Para onde Deus mandar a senhora vai? Eu falei, vou. E a gente? Eu falei, no momento certo, na hora exata, Deus proverá. Deus sabe o que está fazendo. Por isso eu peço à igreja que se coloque de pé nessa manhã. Não adianta sim pregarmos desafios, prosperidade, cura. Mas se não tivermos verdadeiramente no que é a verdade do cristianismo, que é amor, vamos ser como um som que ecoa num vazio. Se a comunidade cristã perder o foco, vamos ser mais um lugar aberto, com várias pessoas juntas. E não é isso que Deus quer. Deus quer fazer de cada um de nós desta igreja uma flecha na mão do guerreiro, que vai atingir o alvo certeiro. Vai alcançar o seu objetivo pessoal. Deus tem sede e fome de estar contigo. Deus está com sede e fome de usar a nossa vida. Fecha os teus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nessa manhã, ainda que por muitas vezes a Tua palavra seja dura ao nosso coração, mas é o Teu amor por nós. Não nos deixa, Senhor, negligenciar no mandamento de ir. Não nos deixa, Senhor, tapar os Seus ouvidos a tantas vozes que estão, meu Deus e meu Pai, clamando por socorro. Muitas vezes do nosso lado, na casa de um vizinho, nosso próprio parente. Estamos tão preocupados com a nossa enfermidade, com a nossa prosperidade, em termos tantas coisas que não sabemos nem se vamos precisar de tudo isso. Não paramos, Senhor, para ouvir a Tua voz. Não temos dedicado tempo. Não saímos, Senhor, Deus e Pai, pelas ruas.
Senhor, não nos deixa que o nosso coração se esfrie como se esfriou a igreja de Sardes. Mas o Senhor é a chama viva. E como o Senhor mandou aquela carta para a igreja de Sardes, no momento foi tristeza. Mas era o teu amor por aquelas vidas, era aquela aliança que o Senhor tinha. Se há algum coração, Senhor, nesta manhã, talvez apático, Senhor, frio, tem misericórdia, Senhor, de nós. Se o nosso coração se desviou desse mandamento, nos perdoa nessa manhã. Perdoa-nos, Senhor, ainda que o Senhor tenha nos espalhado por causa dessa transgressão. Ainda que hoje estejamos em lugares onde não eram da nossa vontade, nós sabemos disso. Porque pecamos ao invés de ir, ficamos como Davi ficou naquele dia. E os nossos olhos acabavam vendo, Senhor, coisas que não deveríamos ver e acabamos nos envolvendo com aquilo que não é da tua vontade. Mas eu quero, Senhor, pedir perdão. Nos dá uma nova chance para irmos e pregarmos e fazermos discípulos. Sermos a igreja viva. A igreja que tem o cuidado do teu Espírito, a busca do teu Espírito. Os dons, sim, Senhor, mas os frutos também reinando em nosso coração. Desperta em nosso coração frutificar. O frutificar no Espírito, que é doação, Senhor. Frutificar é doar. Nenhuma árvore detém o seu fruto, mas ela lança espontaneamente. Nos faz ser árvores que vamos, meu Deus e meu Pai, espontaneamente te servir, sem pressão alguma. Senhor, nos perdoa nessa manhã. A tua aliança fala, Senhor, que se nós voltássemos para o Senhor, ouvíssemos a tua voz, o Senhor curaria. Senhor, cura a negligência espiritual de não fazer o que deveríamos ter feito. E se nós temos feito, nos dá força para continuar, meu Pai, diante das desavenças, das oposições, porque Neemias também sofreu tanta oposição para restaurar a vida daquelas pessoas. Tira os Tobias, os Sambalates, os Gessens, Senhor, da nossa vida. Tira aqueles que não têm parte da tua obra, Senhor. Nos congrega mais como força, para que como igreja precisamos avançar, acrescentar vidas, levantar Cristo, e para que muitos possam ser atraídos às luzes da nossa vida. Nos dá ousadia para pregar a tua palavra. Nos dá intrepidez, Senhor, enquanto nós estivermos falando, move os céus ao favor da tua igreja. Onde nós estivermos, Senhor, enquanto estivermos pregando, move o céu em favor de nós, porque precisamos. Senhor, colocamos a nossa vida nessa manhã e te agradecemos pela oportunidade de podermos ser os teus servos. Ser a oportunidade de sermos trabalhadores da tua casa. Filho teu amado, Senhor. Usa a nossa vida mesmo como convém. Sopra a nossa vida para onde quer que o Senhor quer que sopre. Senhor, que possamos ter fé para acreditar que o Senhor vai conosco. Não nos deixa temer diante do desafio, mas faz transbordar do nosso interior os rios de água viva que descem do teu trono. E que por onde esse rio passa, traz a vida que é em ti. Usa-me como nosso canal, Pai. Usa-me como canal da tua bênção. Usa cada vida que está aqui, Senhor, para que o teu nome seja levantado no meio de uma geração corrupta e má. Que resplandeça a tua glória, que resplandeça a tua luz. Cause um efeito, Senhor, nesse mundo através das nossas vidas. Nós renovamos a aliança, Senhor, Deus e Pai do IT. A aliança de restaurar vidas. O propósito, Senhor, Deus e Pai, de primazia. Ver vidas acrescentadas para o teu reino. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor realizou nessa manhã. Nós já agradecemos e fazemos isso, Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus. E você que crê diz amém. Mas glória a Deus, aplauda bem forte ao Senhor da nossa vida. Oh, aquele que é digno de receber honra, glória e louvor.